Olá pessoal, nesta videoaula eu vou responder questões da prova do concurso da Fundação Casa 2014. A prova era para o cargo de psicólogo. Então eu vou responder nesta aula a questão 12. Então vamos lá. Em uma empresa, 4 funcionários pintam à mão 40 canecas personalizadas em 3 dias. Com o advento de festa de padroeira da cidade, tornou-se necessário que fossem pintados 1.200 canecas em 12 dias. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta quantos funcionários de mesma capacidade são necessários para fazer o trabalho, tá? Então veja bem, ele quer saber quantos funcionários. Então você tem o funcionário, dias e canecas. A questão quer o número de funcionários. Então você vai pôr aqui, ó. Vou usar aqui esse espaço. Funcionário, canecas e dias. Como eu quero funcionários, eu ponho ele aqui na frente ou por último. Nunca ponha ele no meio, tá? Esta é uma questão de regra de 3 composta. Tem mais de 2 grandezas, tá? Então a grandeza a ser encontrada, ela fica no início ou aqui na terceira coluna. Sempre, tá? Então vamos lá. 4 funcionários, eles pintaram 40 canecas em 3 dias. Só que para pintar 1.200 canecas, num prazo de 12 dias, serão necessários quantos funcionários que trabalhem da mesma forma? Então, assim, a maneira mais prática e segura de resolver a regra de 3 é essa. Eu coloco uma seta direcionada à incógnita, tá? Agora eu analiso a coluna da incógnita com esta coluna. Para isso, eu faço de conta que essa coluna é igual, ou nem existe, tá? Você esquece ela. Então, 4 funcionários pintam 40 canecas. Para pintar 1.200 canecas, eu vou precisar de mais funcionário. Então aqui vai aumentar. Nessa condição, essa coluna aumenta. Essa também aumentou de 40 para 1.200. Quando as duas colunas aumentam ou as duas diminuem, a regra é direta. Então essas duas grandezas são diretas. Então a seta fica no mesmo sentido, tá? Enquanto eu analisei essas duas colunas, eu esqueci essa. Fiz de conta que fosse igual o número de dias. Agora eu vou fazer o mesmo com essa. Eu vou fazer de conta que o número de canecas é o mesmo. Melhor você esquece essa coluna, tá? E analisa a coluna da incógnita com a coluna de dias. Então, para fazer um trabalho em 3 dias, precisa de quantos funcionários? 4. Se aumentar o prazo para 12 dias, eu vou precisar de menos funcionário, porque vai ter mais tempo para fazer o trabalho. Então, diminui aqui, ó. Então, essas duas grandezas, aqui diminui e aqui aumentou. Quando um lado diminui e o outro aumenta, ela é inversa. Então, nesta questão, funcionário e dia são inversos, tá? Então, pronto, acabou a regra de 3, é só armar. Na armação, fica 4 sobre x, ele fica
sozinho na igualdade. As outras duas colunas elas vão ficar sendo uma multiplicando a outra. Um detalhe, a coluna que tiver no mesmo sentido do x, ela permanece na mesma posição, 40 sobre 1.200. A coluna que ficou ao contrário, você troca, põe o 12 no numerador e o 3 no denominador. Entendeu? É esse o sentido das setas. Se você armar correto aqui a seta, você fazendo isso, pronto. É só resolver a proporção. Como tem números muito grandes aqui, eu posso fazer isso. Vou cortar esse zero aqui. Vai ficar como? 4 sobre x é igual a quem? Aqui eu posso simplificar também, não posso? 12 dividido por 3 dá 4. Então aqui vai ficar 4 sobre 12 vezes 4. Então a questão é essa, eu estou usando o espaço. Então vai ficar o quê? 4 sobre x é igual a 4 vezes 4, aqui é 120, tá? 4 vezes 4, 16 sobre 120. Se você não quiser fazer essas simplificações, não tem problema, basta multiplicar 40 vezes 12 e 1.200 vezes 3. Vai dar o mesmo resultado. X vezes 12 dá 16x. 4 vezes 120. 16x é igual a 4 vezes nada, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. X é igual a 480 dividido por 16. 48 dividido por 16, ó, dá 3. Aí baixa o zero. Então a resposta é 30. Tá? Vamos ver a 3. Com a proximidade das festas de fim de ano, uma instituição assistencial arrecadou brinquedos para que fossem distribuídos às crianças em duas ocasiões. Na primeira, 45% dos brinquedos foram doados, na segunda, 15%. E ainda restaram 90 brinquedos guardados. Pode-se concluir, então, que a quantidade de brinquedos arrecadados foi. Então, foi arrecadado os brinquedos, e eles distribuíram 45% de uma vez, na primeira, depois 15%. E ainda sobrou 90%. Então, no total, quanto tinha? Tá? Então, eu vou usar aqui esse espaço aqui. Ó. Então, quais são as grandezas aí? Ó? O total de brinquedo é x. São os 45%, mais os 15%, mais os 90% que restou. Então, vou chamar de x. Então, 45%, na primeira, eu ponho assim, ó, 45% de x. Os 15% na segunda doação, eu ponho 15% de x. Restou quanto? 90. Tudo isso é igual a quanto? A x. Tá? Então, como é que fica aqui? Ó? Fica 45%. 45 sobre 100, porque é por cento. 15 sobre 100 de x. Mais 90, que é igual a x. Aqui eu vou tirar o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores? 100 e 1. O 1 é elemento neutro, então o MMC é 100. Então eu vou pôr ele aqui no segundo membro e também no primeiro. Então eu divido, ó. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 45 dá o quê?
45x. 100 dividido por 100 dá 1 vezes 15, 15x. 100 dividido por 1 dá 1. 100 vezes 90, eu ponho 90 e acrescento 2 zeros do 100. 100 dividido por 1 dá 100 vezes x, dá 100x. Como eu coloquei o MMC no primeiro e no segundo membro, você pode cancelar, tá? Aí faz aqui, ó, 45 mais 15 dá quanto? 60x. Mais 9.000, né? Que é igual a 100x. Tá? Então eu vou deixar aqui, ó, 60x é igual... Não, eu vou trazer logo 100 para o primeiro membro, tá? 60x menos, ó, 100x é igual a quem? A menos 9.000. 60 menos 100 vai dar menos 40x, que é igual a menos 9.000. Como aqui está negativa, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Menos e menos dá mais. Ó. Menos e menos dá mais. Então, x é igual a 9.000 dividido por 40. Para facilitar a divisão, ó, eu vou cancelar um zero. Então, vamos lá. 9.000 dividido por... Eu cancelei um zero, então fica só 900, tá? 9 dividido por 4 dá 2. Ó. 2 vezes 4 dá 8. 8 para 9, 1. Baixa o zero. 2 também. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Sobrou esse zero. 20. 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, x é igual a 225. Alternativa C. Tá? Essa aqui também. Vamos fazer essa questãozinha aqui. Um luthier, aqui está explicando o que é um luthier, tá? Fabricava 40.000 instrumentos anualmente. Há 3 anos, sua produção vem sofrendo queda segundo a função P igual a 40.000, que multiplica 0,1 elevado a x. Diante do exposto, é correto afirmar que a expectativa de produção ao final de 3 anos é... Isso aqui é muito fácil. Você tem a fórmula P é igual a 40.000, que multiplica 0,1 elevado a x. Quem é x? O x são os 3 anos, tá? Então, P é igual a 40.000. Aí você vai desenvolver isso aqui, ó, 0,1 ao cubo. Você faz a primeira vez, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes nada, nada. 0 vezes 1, 0. 0 vezes nada, nada. 1, 0 e 1. Tem 2 casas decimais aqui, então conta aqui, ó, 1, 2. Deu 0,01. Como é elevado a 3, eu faço mais uma vez. 1 vezes nada, 1. 0, 0, 0, 0, 0. Agora são 3 casas, 2 em cima e 1 embaixo. 1, 2 e 3. Então dá 0,01. E agora é só você multiplicar, tá? 40.000 vezes esse valor. Que na verdade, você está multiplicando por um número decimal. É só deslocar as casas para a esquerda. Tá? Mas eu vou fazer aqui 0,01, 40.000. Esses 4 zeros aqui, ó, você já pode deixar eles aqui isolados, tá? 4 vezes 1,
4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. Tem quantas casas decimais? Ó? Tem 3. Ó. 1, 2 e 3. Então esses 3 zeros não tem valor e nesses 3. Então sobrou quanto? 40. P é igual a 40. Alternativa C. Tá? Essa foi a questão 14. 17. Depois eu vou fazer outra videoaula as que estão faltando, tá? Um prédio de apartamentos residenciais decidiu trocar sua caixa de água para que pudesse garantir melhor o abastecimento. Para isso, instalou uma caixa cilíndrica com raio de 9 metros e altura de 10 metros. Estando cheio, é correto afirmar que a quantidade de litros de água que a caixa poderá oferecer é. Então, a caixa d'água é um cilindro de raio 9 metros e altura 10 metros. E ele mandou utilizar o π igual a 3, para facilitar as contas, tá? Então, o raio, o cilindro é um círculo, né? Então, o raio dele é 9 metros. E a altura lateral é igual a 10 metros, tá? Então, vamos calcular. Ele quer o volume desse cilindro. Só que para calcular o volume do cilindro, pessoal, você tem que ter a área da base do cilindro e multiplicar pela altura. A base do cilindro é um círculo, tá? A base do cilindro é um círculo embaixo e um em cima, não é isso? O raio desse círculo é 9. Então eu vou calcular primeiro a área da base, tá? Quem é a área da base? Lembra qual é a fórmula do círculo? É π vezes r ao quadrado. Quem é o π? 3, ela mandou usar 3. O raio é 9 ao quadrado. Então a área da base é igual a 3 vezes 81. Vou usar aqui, tá? A área da base é igual a 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 243, tá? Como eu tenho a área da base, agora eu calculo quem? O volume. Quem é o volume? A área da base multiplicado pela altura, que é 10. Então, o volume deu quanto? 243 mais um zero, tá? Ah, um detalhe aqui. A área é metro quadrado, porque está em metro. O volume é metro cúbico, tá? Então, eu encontrei o volume. O volume desse cilindro, dessa caixa d'água, suporta 2.430 metros cúbicos de água. Só que ele quer a resposta em litros. Aí eu faço isso. Ó. 1 metro cúbico tem o quê? 1.000 litros. 2.430 metros cúbicos é igual a x. 1 vezes x, x. 2.430 vezes 1.000. X é igual a 2.430. É só acrescentar os 3 zeros aqui, ó. Litros. Esse é o valor em litros que essa caixa vai suportar. 2.430 mil. 2.430 mil litros de água, tá? Agora vamos ver a 19. Depois eu vou fazer essa, tá? Quando eu estou respondendo prova, eu costumo fazer isso. Aí depois eu procuro um espaço
para responder ao que eu utilizei. Porque na hora da prova é só você, a folha e uma caneta, né? Um investidor aplicou 200 mil em um fundo de investimento, que rendia juros simples de 36% ao ano. Deixou seu dinheiro aplicado durante 18 meses. Assinale a alternativa que apresenta o montante resgatado ao final do período. Então, a questão de juros simples, tá? O capital, 200 mil. O tempo, 18 meses. A taxa, 36% ao ano, tá? E ele quer saber o montante. Então você vai descobrir quem é o juro e depois o montante. Só que o tempo está em mês e a taxa está em ano. Se você for pôr isso aqui em anos, você vai ter que dividir por 12, vai dar 1,5. Aqui está mais fácil, você transforma a taxa para mês, tá? 36 dividido por 12. Então dá quanto? Dá 3% ao mês. Porque a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Por 2 em mês, ou 2 em ano, ou 2 em dias, tá? Então você vai lá e calcula o juro. Como é que a gente calcula o juro? Eu costumo utilizar a fórmula completa. CIT sobre 100. Então o juro é igual. Quem é o capital? 200 mil, não é isso? 200 mil. A taxa, que era 36% ao ano, virou 3%. O tempo, 18 meses. Tudo isso dividido por 100. Eu gosto de pôr a fórmula aqui, ó, porque sempre vai dar para cancelar zero aqui, ó. 2 no denominador e 2 no numerador. Então, o juro é igual. 2.000 multiplicado por 3 dá quanto? Dá 6.000 multiplicado por 18. O 100 aqui, ó, já foi eliminado. Então, o juro é igual a 6.000 vezes 18. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. Pego esses 3 zeros e ponho aqui no final. Então, o juro deu quanto? 108 mil. Então, eu vou calcular o montante. Ó. O montante é o capital mais o juro. Quem é o capital? 200 mil, que veio na questão, mais o juro, que é 108 mil. Logo, o montante é igual a 200 mil com 100 mil, 300 mil, 308 mil. Tá? Então, você vai marcar 308 mil. Alternativa D. Tá? Então, a questão rápida e fácil. Essa aqui, ó. O perímetro de um retângulo, a questão 20. O perímetro de um retângulo é 55 metros. O lado maior é o quadruplo do lado menor. Assinale a alternativa que apresenta a área desse retângulo. Então, o retângulo, ele tem esses dois lados iguais e esses dois lados iguais, ou seja, os lados paralelos são iguais. O perímetro dele é a soma dos lados, é 55 metros. O lado maior é o quadruplo do lado menor. Então, quem é o lado menor? X. Quem é o lado maior? 4 vezes x. Se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é 4x, aqui é 4x. Tá? Então, o perímetro é igual
Eu posso até fazer mais rápido, eu costumo somar. Como eu tenho um perímetro aqui de 55, você soma 4x mais 4x mais x é igual a quanto? A 55, tá? 4x mais vai dar quanto? 10x. 10x que é igual a 55. X é igual a 55 dividido por 10. Dividindo aqui, ó. 55 dividido por 10. Dá quanto? Dá 5. 5 vezes 10, 50. Subtraindo, sobra 5. 5 é menor que 10. Debaixo zero é vírgula. Dá 5. 5 vezes 10, 50. Zerou, tá? Na prática, você não precisa fazer conta de dividir por 10. Basta deslocar uma casa decimal para a esquerda. Dá 5,5 metros. Então, quem é o x? O x não é a largura? Quem é o comprimento? Então, você faz isso aqui, ó. Se aqui é 5,5, aqui é 4 vezes 5,5. Não é isso? Quanto que dá? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 22. Ó. Uma casa decimal vai dar 22. Tá? Como aqui está em metro, eu ponho 5,5 metro, 22 metros. Tá? Então agora é só calcular a área. Beleza? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Basta multiplicar o comprimento pela largura. Entendeu? Você vai multiplicar 22 vezes 5,5. Vamos multiplicar aqui, ó. Tem que fazer as contas. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 0, 1, 2 e 1. Uma casa decimal, ó. Uma casa. Elimina esse zero. Deu quanto? 121. Metro vezes metro dá metro quadrado. Então, a área do retângulo é a alternativa A, 121 metros, tá? Entendeu? Só repetindo aqui para você, ó. A largura é x, porque o lado maior é o quádruplo do lado menor. Então, você põe largura x, comprimento 4x, tá? O perímetro é 55, então eu somei, ó, 4x mais 4x mais x igual a 55. 4 mais 4, 8, mais 2, 10x igual a 55. X é igual a 55 sobre 10. Dividir por 10, basta deslocar uma casa. 5,5. Se x é igual a 5,5, 4x é igual a 4 vezes 5,5. Tá? Nós fizemos aqui, ó. 4 vezes 5,5 dá 22 metros. Entendeu? Então, eu tenho a largura e tenho o comprimento. Então, a área é essa região interna, tá? O perímetro é os lados, só a soma dos lados. Então, a área, basta multiplicar o lado maior pelo menor. Multiplicando 22 vezes 5,5 dá 121, tá? Então, é só isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.